Mas você é sergipano, mas é cidadão olindense, cidadão recifense, cidadão pernambucano, cidadão de Glória do Goitá também, não? Não, mas já chega, né? Eu sou de Olinda, de Recife e do estado que foi dado pela Assembleia, né? Eu falo de Glória porque você tem propriedade, né, lá em Glória do Goitá, e é uma coisa que você também falava muito, sempre com muito entusiasmo, né? O campo, né, a zona rural. Porque eu nasci na zona rural. Uhum. Eu sou originário, meu pai era agricultor, eu sou originário do campo. É uma coisa também que me fascina, me agrada muito. Então, eu sempre procurei ter um sitinho, entendeu? Era um refúgio lá, né, para os momentos de folga, né? Nas férias. Uhum. Nas férias, porque no fim de semana todo mundo vai para a praia, vai para o campo, eu vou para o campo de jogo. É diferente, né? É verdade. Então, não dá para ser assim no fim de semana, mas reunir a família toda no sítio, 1 a 2 vezes por ano, já era compensador. Uhum. E porque eu gostava, como se diz, do cheiro da terra. Porque eu nasci no campo, os meus pais viveram no campo, meu pai fazia uma coisa impressionante. Meu pai colocou para estudar, inclusive, eu não, mas que fui o último a nascer. Eu tinha 2 irmãs que estudavam interna e ele sustentava todo esse custo, elas estudavam na capital, e ele sustentava com a propriedade no interior. Quer dizer, eu hoje olho o que ele fazia e eu fico mais admirado de meu pai ter tirado o sustento da terra como ele tirou, para bancar o estudo dos filhos e para segurar a família, digamos, na capital, ele vivendo lá no interior, no campo. Eu fico, hoje que eu me liguei à terra, aí eu fico pensando isso, se eu fosse tirar o sustento daqui, porque a gente bota mais dinheiro do que tira. Isso é coisa pequena, porque eu não sou um profissional. Eu tenho uma terra que dá para cultivar, criar uns animais, uma coisa do tipo. Não é o fazendeiro que vive de fazenda. Uhum. Isso é outra coisa. Quer dizer, mas numa terra pequena, eu ainda faço comparação no tempo do meu pai. Mas o mundo era outro. Uhum. Naquele tempo existia a sociedade rural. Hoje está todo mundo na cidade. Está todo mundo na cidade, é verdade. Ô, Ralf, e você ia muito, né, com Dona Jussara, a sua esposa, e aí levava os meninos, né? Os meninos ainda criança, adolescente ali, Robert, Ralfinho e Ellen. E agora os netinhos também estão tendo essa oportunidade? Rapaz. Ou tá tudo longe? Tudo longe, tudo né? fora do Brasil, os netos. Uhum. Entendeu? São 5, todos fora. Você ia muito aos Estados Unidos? Perdão, tem uma neta que está comigo. Ah, certo. Que resolveu vir morar com a avó, morar com o avô. A Giovana Gigi, ela vai estar vendo o programa, eu não posso deixar de falar nesse detalhe aqui. Coisa boa. Então tem a Gigi que mora comigo, mas os demais netos moram fora. Ela ajuda a nos dar essa sensação de felicidade que é conviver com os netos. Estão todos nos Estados Unidos, os filhos? Sim. Porque eu lembro que você também ia muito de férias, né? Eles já morando lá, você sempre ia visitá-los. Voltou para cá, que foi o mais velho, o Ralfinho. Voltou porque ele queria concluir um curso aqui de Ciências Aeronáuticas. E ele se graduou em Ciências Aeronáuticas. E se ele ficasse lá, isso onde ele estava nos Estados Unidos era um custo muito alto. Aqui ele fez por um custo mais baixo. E, Ralf, e você, é outra coisa, ele fez ciência aeronáutica, né? Ciências aeronáuticas, e eu lembro de algumas viagens também, é bom que eu estou resgatando essas memórias das nossas viagens pelo Brasil, e aí eu com o meu medinho de avião, né? A mão ficava suada e tal, etc. E você dizia, não, olha, os momentos de perigo são os momentos de subida e descida. Aqui em cima tá tudo tranquilo, tá tudo em ordem, tá tudo em paz. Era uma coisa a mais que você também estudava, que você gostava, né? De ter esse conhecimento. Por ter estado... Na aeronáutica também, né? E ter viajado muito também. Então, isso vai. Esse filho, ele fez ciência aeronáutica, mas é piloto também. Também é piloto de avião? Ele é professor na escola de pilotagem, né? Então, ele passa muita coisa para mim. Tá certo. Conhecimento dentro de casa também, né? Ralf, quase 80 anos, né? Que coisa boa. Com saúde, graças a Deus. Não cansou, não, de comentar jogo ainda, de participar de debate? Aparentemente não, né? Porque você tá no pique aí. Ô Rembrandt, há uma coisa interessante que eu estou vivendo agora. Então, é o seguinte, eu estou chegando perto dos 80. Acontece
que eu fico imaginando se parar, qual a motivação? Começa a dar dor no joelho, né? Você tem que ter um motivo para sair, para manter a mente funcionando. Os neurônios em atividade. Nada melhor do que o futebol. Eu digo sempre, o futebol, ou fazer um curso de eletrônica e fazer pequenas montagens daquelas placas, porque você não pode se desligar. Tem que ler o esquema, tá vendo aquilo. Então, eu exercito isso e a mente fica lúcida exatamente porque eu estou em atividade. Se eu estou sentado numa cadeira, eu fico esperando a morte chegar. Então, é evidente que é por isso que eu estou esticando a atividade profissional na ativa. Mas certamente que vou parar a qualquer momento. A gente espera que não seja logo, né? Que demore bastante aí para até chegar esse momento de aposentar mesmo, de encostar o microfone. Mas está chegando lá, né? A gente tem que ter a ideia do tempo de acabar. Então está chegando perto. Mas enquanto isso, eu estou tendo essa felicidade de continuar falando no que eu gosto, que é futebol, de conviver com pessoas, isso é uma coisa importante. Eu recebo uma quantidade enorme de WhatsApp, de mensagens todo dia. Eu fico pensando até como é que consegue o meu telefone, entendeu? É uma coisa impressionante. Mas não fico chateado por isso, não. Fico feliz de que as pessoas procuram saber, de tentar trocar uma ideia a respeito de futebol, porque o futebol é uma paixão. O cara se dedica a um time de futebol, ele esquece muita coisa ruim. Ele ocupa muito a mente dele com aquilo ali, com o jogador, com o time da angústia no dia que perde, mas ganha mais do que perde, é compensador. Ralf, quando você chega a dizer que está perto de chegar à aposentadoria, mas não tem nada planejado ainda não, né? Já tem data marcada para isso? Não, né? Não tem uma data marcada, mas está perto, entendeu? Muito perto? Pela graça de Deus. Não tão muito, mas é mais um pouco. Eu estava ouvindo um domingo desses, depois do almoço, eu gosto de ouvir o debate lá, a resenha na Rádio Jornal, e aí você entra, eu imaginei, não, ele deve estar de casa, não está na emissora hoje, talvez, pode estar home office, mas eu digo, domingo, depois do almoço, e Ralf está lá, está trabalhando, quase 80 anos, e não sai, e participativo, e opinando em tudo que se discute lá, em tudo que se provoca. A família se acostumou, evidentemente, né? Sim. No meu caso, a gente também viveu. Eu trabalhei por muitos domingos, sábados, fins de semana e tal. E assim, ninguém reclamou, a cobrança não existia assim de vai trabalhar, não, porque sabe que é responsabilidade nossa. Foi uma escolha que a gente fez para a nossa carreira. A mulher da gente assume a profissão. Assume a profissão. Já facilita a vida, né? Agora, você vê o seguinte: às vezes eu tenho um dia que eu digo, hoje eu não vou falar, estou rouco. De vez em quando eu fico, não é por falar, é por refluxo. Olha que coisa absurda. Que coisa. Então, eu tenho de vez em quando uma coisa que eu estou tratando, mas não resolve. De vez em quando eu como muito também, o refluxo e tal. Aí o suco gástrico afeta a garganta. Mas por falar, não. Eu às vezes eu digo, hoje eu vou tirar o dia. Aí liga um cara do Rio e diz, rapaz, dá para você fazer um comentáriozinho a respeito desse jogador que está vindo daí ou que está vindo para aqui, para Pernambuco? Aí eu vou atender, não vou deixar o colega lá sem ter uma palavra a respeito. E às vezes aqui da rádio o jornalismo liga, tem uma coisa que envolve futebol, está fora de horário esportivo, aí o pessoal de jornalismo diz, não, entra aqui para a gente falar no assunto. E eu nunca digo não. Primeiro porque eu estou podendo, estou disponível, né? Aí eu falo. Eu sou colaborador nesse aspecto com os colegas, com as pessoas. Eu entendo também que eles precisam de alguém que entenda da matéria para opinar, que é para poder dar valor ao trabalho de reportagem deles. Então, eu colaboro com isso. Eu sempre fiz isso porque sempre fizeram comigo. A reciprocidade existe.